Agora o Berimbau traz a informação no rádio. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde para você, ô Pezinho, trazendo aqui as informações. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era o Padre Paulo. Ele vem aqui para deixar um recado para a gente, aproveita aqui para dar uma bênção para os ouvintes, mas o Padre também quer fazer aqui alguns esclarecimentos, fazer aqui uma fala especial. Padre Paulo, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde, Pezinho, boa tarde, né, toda a audiência da Rádio Nova Era que está nos acompanhando nesse momento, que sempre, né, tem aberto as portas do Vale do Ivaí para a gente chegar lá através das missas, através das entrevistas, através de recados e pronunciamentos. Então é uma casa que a gente já também considera a nossa casa e a gente fica muito feliz por estar aqui e encontrar essa abertura. Padre, nós estamos no momento de um pleito eleitoral, de eleições municipais, o que é importante porque é também um momento de reflexão, da população tomar decisões, mas é um momento também de muita atenção e às vezes é necessário fazer alguns esclarecimentos, né? Exatamente, então por isso que nós estamos aqui, né, Berimbau, para que a gente possa estar, no caso, assim, falando um pouco sobre a questão, né, desse final de semana, né, a gente com a correria, agora também com outra paróquia que a gente está administrando, também fica um pouco mais corrido, né, que é lá Grandes Rios, né, então a gente aproveita e estende também essa mesma fala nossa lá para Grandes Rios, mas aqui nós temos, lembrando assim que as eleições é sempre um momento muito bonito, muito importante para o nosso país, né? É do município, mas é para todo o país, porque, na verdade, o país começa a ser governado a partir do município, né? Então, o primeiro governante próximo do povo é o prefeito e os vereadores. Então, por isso que a escolha bem, né, dos candidatos, daqueles que estão pleiteando a vaga, é sempre muito importante. E tem que ser feito isso de uma forma muito honesta. A gente sempre ouve falar, né, a gente escuta, né, na televisão, em meios de comunicação das grandes massas, né, assuntos de corrupção, disso, aquilo, outro, a gente fica sempre com aquela fala, mas olha, não sei o quê, a gente... a questão lá da honestidade, mas a gente tem que começar por nós aqui, nós mesmos, e por aquilo que está ao nosso lado. Então, se nessa eleição você fala assim, não vou votar, eu vou começar assim, de um processo mais longo, né, para depois chegar ao ponto mais perto. Por exemplo, quando a gente fala em relação nas eleições, voto branco ou voto nulo, né? Eu não voto em ninguém. Eu nunca votei branco e nunca votei nulo. Eu sempre tenho alguém para votar. Eu acho que eu não cheguei ainda a esse extremo ainda, Berimbau. Nunca tive, sempre tem um posicionamento. Porque se a gente quer cobrar, exige alguma mudança, pensa numa coisa diferente, a gente tem que dar nossa cara a tapa, contribuir ali com o voto. Não é a questão de ganhar voto, que eu vejo muitas pessoas que às vezes querem ganhar voto, né? Votar naquele candidato, ganhar voto. Ganhar voto, no caso também tem vendas de voto, por exemplo, por favor, né? Por favor prestado. Esse é outro ponto. Ou venda de voto através de uma cesta, ou de algum favorecimento. Então, tudo isso está errado. Ou então, por alguma questão, por exemplo, eu fui lá na saúde, eu fui lá numa consulta, fiz alguma coisa nesse sentido, ou porque a segurança pública, né, a polícia me atendeu bem. Vamos dizer assim, todas essas coisas que envolvem dinheiro público. Eu falo assim, quem que paga, né, o salário dos nossos políticos? Quem que paga todos os benefícios que nós recebemos? É tudo dinheiro do imposto. E não faz mais, nada menos do que a obrigação de retribuir esse dinheiro para o bem do nosso município. É um favor, na verdade, não é eu que estou fazendo favor para eles, não é eu que estou devendo alguma coisa, né, assim, para o político, mas quando, né, alguém que está num cargo, ele faz alguma coisa, não é nada mais, nada menos do que uma obrigação. Então, isso são pontos que a gente precisa refletir, porque senão a gente começa vamos dizer assim, se perder ou perder a noção, né, das coisas. E às vezes, né, a gente como padre muitas vezes é cobrado, né, sobre um posicionamento político, né? E a gente, claro, é que nem eu falei para vocês, eu tenho em quem votar, né? Eu tenho escolhido sempre todas as eleições, desde quando eu comecei a votar até o dia de hoje, né? Tenho escolhido sempre os meus candidatos
conhecido a vida deles, se é para reeleição, se não é a primeira vez, né, se já foi ou não foi, que eu faço todas essas comparações e vou muito com a razão, né? Essa é a verdade. E às vezes acontece o pessoal querer ficar, né, explorando, né, assim, o meu lado político, porque eu não falo. É muito ruim isso. Seria né? o uso da imagem. O uso da imagem, muitas vezes, por exemplo, né, eu me considero uma figura pública. Eu posso, em qualquer lugar, ser fotografado, ser filmado, né, seja um casamento, seja numa quermesse, seja num evento de rua, seja num velório, em qualquer lugar eu posso estar sendo fotografado e filmado. E pessoas podem usar, né, das minhas imagens, às vezes, para fazer publicações, né? Até porque também estou à frente, né, da associação comercial também nesse sentido. Então eu sou uma figura pública, e por isso muitas vezes, e também como padre nas paróquias por onde a gente passou, sempre teve isso, né? Pessoas às vezes, né, querendo usar, né, da imagem, usar de algumas coisas para poder influenciar ou querer mostrar que eu estou de um lado do outro. Mas eu não me declaro, né? É que nem eu falei, eu tenho o meu lado, sim, né? Eu tenho meu posicionamento, sim. Como um cidadão ali, o seu lado. Como cidadão, sim, mas eu deixo livre. Né? É muito claro isso para mim, sempre foi muito claro, né? As pessoas não querem votar, né, nesse candidato, naquilo. Outras vezes eu falo assim, poxa vida, esse aqui é a minha liderança, né? Eu tenho a liderança minha que às vezes, né, discordo do meu posicionamento político. Eu estou ali, né, vendo eles, a liderança se manifestando, mas é o direito dele. É o direito. E é tão ruim, né, Berimbau, quando a gente vê pessoas sendo perseguidas politicamente. Isso talvez o gesto de menos preparo, né, ali para um candidato, né? Então eu vejo isso, né, que é também quando a pessoa vira a cara, perde a amizade, faz insinuações, usa as imagens, querem fazer pressões em mim e coisa e tal. Então eu vejo isso como um despreparo para, né, essa questão política, né? Então é por isso que é importante que a gente possa, né, assim, ter bem claro, nesse final de semana, se você ainda não decidiu seu voto, né, ainda dá tempo de você decidir, dá tempo de você correr atrás, de você pesquisar até domingo, até as eleições. Tanto é que nós teremos, aproveitando já a oportunidade, teremos missa no sábado à noite, às 19h30, domingo de manhã às 7h30 lá na Capela de Santos Anjos, às 9 horas da manhã na Matriz, e à noite às 19 horas, como é de costume nos domingos, nós não teremos missa. Justamente para quê? Para deixar as pessoas fazerem a sua comemoração, porque também existe, Berimbau, por incrível que pareça, né? Pessoas quando perdem na política, assim, eles vão lá na igreja, na missa, meu Deus, você não tem noção, a chatice que é. Então, por isso que a gente não deixa livre para todo mundo fazer sua escolha, viver o seu momento, seja um momento de reflexão, porque não deu dessa vez, ou então porque está lá comemorando, mas eu realmente me isento justamente para deixar livre mesmo, porque senão o pessoal começa a fazer perguntas e às vezes querem me encurralar, e não é bem assim, né, que funciona. E é importante que a igreja é de todos, é da comunidade, ali tem pessoas, inclusive, que são de partidos diferentes, que são simpatizantes desse ou daquele partido. Então a igreja é de todos, acho que a igreja ela tem o seu envolvimento, ela tem que envolver na política no sentido de cobrar, né, das autoridades quando vê que algo não está ocorrendo, que é preciso conscientizar a população, mas não fazer a política partidária, e o padre tem sido muito ético nisso, né? Sim, exatamente. A gente encontra pessoas de vários, né, partidos na rua, no comércio, que é onde a gente vai, onde a gente se encontra, na porta da igreja, ali na hora da missa. E é muito gostoso a gente poder conversar, cumprimentar com todos eles. Relação madura, né? Uma relação sadia, né? Tem muitos candidatos de igreja, né, que é muito interessante. Uma das coisas que eu percebi, tem alguns, não é muitos assim, não é todos, na verdade, Sim. mas tem alguns deles, e esse ano até que foi bastante, até para falar bem a verdade,
pela amizade, pela proximidade, porque seja lá do acampamento, seja do grupo de oração, seja do Terço dos Homens, seja ali da igreja, de outras lideranças que tem. Então temos bastante que saiu dessa vez, né? E o que acontece? Eles nem vêm pedir nem voto, assim, porque para não fazer aquela pressão. Então aqueles mais próximos, né, ali, deixa isso livre. A gente fica feliz, assim, fica tranquilo, porque eles sabem que eu tenho o meu lado, porque já me conhece. Então, quer dizer, na prática, e tem aquelas pessoas que não são muito próximas, que já cobraram, né? Intimam até. Eu falo assim, poxa, precisa disso? Será que, né, ficou meio estranho, na verdade, né? Então, mas tem pessoas que às vezes não entenderam ainda o que é ser político, né, viver na política, né, respeitar o eleitor, respeitar também, né, a vontade do outro, né? Então aí querem usar, né, falar coisas ou insinuar, né, fazer dar uma insinuação com falas, ou querem insinuar com imagem, coisa. Então isso é ruim, né? Porque realmente não conseguiram entender. Então é importante que entendam todos, né, os eleitores e os políticos, aqueles que são candidatos, que é uma democracia. A democracia pressupõe que existem eleições secretas e cada um vota em quem ele quiser, né? E todo cristão que ele, durante esses 4 anos que ele foi ouvindo o evangelho, foi acompanhando a palavra de Deus, ela também dá pistas, né, de como a gente deve se portar, de quem a gente deve escolher e como os escolhidos devem agir, né? Exatamente, o evangelho é uma cartilha, né, um grande livro ali, acadêmico para o político, né? Até o próprio Jesus, ele, né, respeita a autoridade política na época, lá quando está sendo condenado, né, à morte, ele poderia não respeitar, né, a instituição. Se a gente vai falar uma coisa dessa, né, assim, às vezes podemos abrir até um momento de debate de fé do padre Reginaldo Mazzotti, no caso, né, mas ele respeita as autoridades, né, mas assim, respeita o momento ali que está vivenciando, mas tem gente que usa, né, dessas situações, que nem lá, ele respeitou, né, mas não foi respeitado. Eu vou usar até o joguete do padre Zezinho, que ele tem uns evangelizados e evangelizadores. Ele sempre faz um dueto assim. Mas muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque ele respeita, mas também não foi respeitado nos direitos dele, nas coisas dele, porque Pilatos não respeitou, ele respeitou Pilatos, mas Pilatos não respeitou ele, né? Então, assim, ou seja, respeitou os saduceus, também as autoridades religiosas, mas também não foi respeitado pelas autoridades religiosas. Então ele também respeitou as instituições e as autoridades. Então é por isso que é muito importante isso, ter o respeito, mas também ser respeitado e respeitar. Quem não sabe fazer isso, né, não entendeu nada ainda. Padre, parabenizar aí pelo trabalho, o evangelizador que o padre é, agora também tem responsabilidade lá em Grandes Rios. Imagina a correria do padre Paulo, né, em Boasópolis, em Grandes Rios, aqui na região, indo para Apucarana. Então, desejar aí sempre um bom trabalho, desejar uma boa eleição para todos. Se o padre tiver mais alguma observação, fica à disposição. É claro, né, assim, a gente agradece mais uma vez a Rádio Nova Era, né, por sempre abrir as portas. Lá em Grandes Rios eu não tenho ainda muito contato com as pessoas, mas né, depois das eleições a gente sempre colocou a igreja, né, assim, vamos estar junto, né, no que precise, né, dependente de quem que esteja, tanto aqui como lá também, né, o pessoal lá de Grandes Rios sabe que somos a rádio mais ouvida lá, hein? Eu sei, agora pensa no ouvinte da Rádio Nova Era. Eu estou indo para Grandes Rios, né, vou daqui para lá escutando, e quando eu venho de lá, volto escutando. Então é 100 quilômetros na audiência, 50 para ir, 50 para voltar, né? Então, e a gente sempre escuta o pessoal lá, da Lagoa Seca, lá do Grandes Rios, não sei do quem, não sei da onde. E eu falo assim, opa, tá falando de nós, né? Então, assim, isso é importante, a gente realmente ter esse respeito um para com o outro. A principal palavra que eu trago aqui, né, é respeito, né, por tudo, né, respeito
né, para com o cidadão, respeito para com o momento que está acontecendo, e também, né, que fique claro que eu também não estou assim, nem assim, aquele negócio de um lado do outro. Se o pessoal vê alguém falando, usando aí, né, assim, devidamente a minha imagem. Daqui a né? pouco vamos usar a imagem aqui, né? O padre está lá na rádio falando desse ou daquele. Mas, não, o padre está aqui deixando uma mensagem de reflexão, né, padre? Exatamente. Para quê? Para que a gente possa também, nesses últimos dias, agora, últimas horas, né, que quem não tem um candidato, que procure, né, votar, que procure escolher, que procure, né, realmente fazer um voto, né, justo, limpo, honesto, né, e depois, né, para que a gente não venha se arrepender depois, né? Então a gente votar naquele que a gente fala assim, vai ser o melhor governante. Quem eu quero para governar a minha cidade? Né? Se eu, né, eu vou vendo meu voto para você, mas eu acho que o Pezinho é o melhor para mim, quer dizer, eu estou estragando o melhor de me governar. Quem que vai me governar a partir do ano que vem? Então essa é uma reflexão que eu faço para todos. Quem que você quer que governe a sua cidade? Né? Então, aí você vai votar naquele que você acha que deve governar o município. Porque, aqui eu falei, as 3 esferas, município, estado e federal. O primeiro a nos governar é o município. Então, quem vai governar você? Ah, mas tudo é o mesmo. Negativo, não é todo mundo é o mesmo. Não é tudo farinha do mesmo saco. Então, é por isso que nós temos o poder de 4 em 4 anos tomar rumos na nossa vida. E aí a gente escolhe quem vai nos governar na prefeitura e na Câmara dos Vereadores. E aí você, né, sabe quem deve governar. Eu falei, essa pessoa aqui, ela vai me governar. Às vezes você pode achar, não seja o melhor, porque nem todo mundo é pecador, mas é o melhor que você acha naquele momento para te governar, é aquele que você vai votar. Então é isso que eu estou fazendo. Padre, agradeço pela honra de ter nos escolhido aqui para fazer essa fala, esse esclarecimento, esse pronunciamento, e dizer que a gente está aqui sempre à disposição. Eu que agradeço, Berimbau, Pezinho, né, toda a audiência da Rádio Nova Era nesse momento, que com certeza esse é um momento bastante de audiência, quando chegando nesse horário, né, o pessoal já vai indo para casa, se achegando e vai ouvindo ali a Nova Era. Então, nosso grande abraço a todos, um grande abraço, fiquem todos com Deus, né, e até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Amém, Padre. Padre Paulo com a gente ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era, nessa fala especial, falando aqui com os ouvintes de Boasópolis, mas serve para Grandes Rios, para Ivaiporã, para toda a região, porque é uma mensagem importante, um pouquinho antes aí do pleito eleitoral, uma mensagem da Igreja Católica a todos os eleitores e candidatos. Vamos juntos nessa sintonia. Nova Era FM 97.5, sempre com você. A rádio que te faz feliz. Agora